Bom, gente, vamos começar. Já está gravando, viu? Vamos dar continuidade à nossa discussão, né? Na aula de segunda-feira, nós falamos sobre o que era a cinemática. Nós falamos que o movimento, ele é a variação da posição com o tempo. A gente aprendeu como é que se mede posição e a gente aprendeu como é que se mede tempo. Né? A gente viu que precisa de uma trajetória e de um referencial, sempre. E quem mede a variação de posição com o tempo é uma coisa chamada velocidade. Então, na aula de segunda, nós vimos aí a base para estudar o movimento. Só que o movimento é muito mais complicado do que simplesmente definir uma velocidade. Se você parar para pensar, né, eu até citei aqui, né, você pega um carro e viaja, você tem ao longo da trajetória diversas velocidades. Até na hora que você sai com o carro e acelera, né, no sentido mais comum da palavra acelerar, né, é você pisar no acelerador, você vê que o carro ele imprime diversas velocidades. Aí ele segue a seguinte pergunta: mas professor, e aí? Como é que a gente mede a velocidade? Quando tem um objeto que muda de velocidade o tempo todo. Como é que a gente trata isso do ponto de vista físico? Então a aula de hoje é para a gente dar um aprimoramento no conceito de velocidade. A gente vai falar sobre velocidade instantânea. Eu vou deixar... Está muito ruim de enxergar porque a luz acesa é melhor por causa da gravação. Pode ser, né? Aliás, a minha amiga, eu sei que viu, mas alguém viu a gravação aí, não? Deu para assistir tranquilo? Eu pensei em dar uma animada, botar maior assim, mas dá muito trabalho, né? Aí eu realmente não tenho tempo para isso. Mas se eu pudesse, eu dar uma editada, né? Aumentava o tamanho das fontes. Aí, infelizmente, vai subir assim, ela meio que no cru, né? A gravação vai sumir no cru. Vamos lá? Então, a gente vai dar um upgrade hoje no entendimento sobre velocidade, entendendo um conceito importantíssimo em cinemática chamado velocidade instantânea. Além disso, a gente vai ver que existe uma outra quantidade física que mede a variação da velocidade com o tempo, chamado de aceleração. Tá? Professor, existe outra que mede a variação de aceleração com o tempo? Não existe. De aceleração para cima já não precisa mais, certo? Mas existem movimentos com aceleração variável. Existem vários, né? O movimento oscilatório é um deles. Mas a gente vai hoje trabalhar velocidade instantânea e aceleração. E daí a gente vai ter condições de definir nossos próximos objetos de estudo, que é o movimento uniformemente variado e assim sucessivamente. Ok? Vamos lá. Como calcular a velocidade de um movimento variável? Por que eu pergunto isso? Porque velocidade é distância sobre tempo, correto? Aí eu vou viajar daqui para Arapiraca a 130 km de distância. Eu gasto... Quanto tempo se gasta para levar para Arapiraca? 2 horas? 2 horas mais ou menos, né? Não vamos também exagerar, né? 2 horas. Então pego lá, distância 130, divido por 2 horas, dá... Quanto é que dá 130 por 2? Dá 70, né? Dá 65. 65 km por hora. A gente anda a 65 km por hora até chegar na Piraca? Não, né? Então, não é tão simples assim a medida de velocidade. Oi? O que é que tem? Eu vou mandar e-mail para vocês e a gente resolve isso aí, viu? Tá certo? Vou pensar no seu caso. Vamos lá. Então, como é que a gente trata isso? Então, para começar, eu coloquei aqui o vídeo de um movimento que tem velocidade variável. Para quem já brincou com isso aqui, isso é um carrinho de fricção. Eu não sabia, mas é porque o carro do Batman, cara, ele abre quando abre. Quando eu puxei, eu não sabia que fazia esse movimento. Então, esse saindo aqui é a lateral do carro do Batman. Então, eu tenho aqui a trajetória verde, como a gente aprendeu na aula passada. Eu tenho aqui o referencial de posição e tempo. E tenho aqui o sentido positivo da minha trajetória, como a gente viu na aula passada. Certo? E aqui eu tenho um cronômetro que vai medir o tempo. Então, isso é um carrinho de fricção, que você puxa para trás, né? Aqui tem uma mola que dá a tensão e aí você solta. E aí nós vamos fazer o estudo de movimento, como a gente faz em qualquer coisa. A gente vai ter que pegar várias posições. Vamos começar pelo instante t igual a 0 e medir a posição em t igual a 0, que no caso, como eu coincidi a origem, aí é que tem uma coisa importante, né? Professor, eu posso botar o referencial aqui?
mais na frente? Pode. Se eu colocar o referencial aqui, a minha posição inicial vai ser negativa, certo? Tudo é questão de referencial, então não tem problema. Deixa eu passar a lista de presença antes que eu esqueça, viu, gente? Que aqui é muita gente para assinar, mas não dá tempo, né? Muito bem, continuando, em 0,41 segundos eu tenho uma posição de 4,18 centímetros. Em 0,81 eu tenho 22,48 e 1,21. Essas pontos são assim, você pode botar quanto você quiser. Claro que quanto mais, melhor, sabe? Vai depender muito da sua capacidade de processamento de dados e da sua capacidade de adquirir aqueles dados. Tem experimento que só consegue pegar 2. Então vai depender muito da situação. Então tá aqui, eu montei essa tabelinha, quase 2 segundos de movimento. Eu tenho 145,09 centímetros de deslocamento, contando do referencial que eu adotei. Aí, como eu falei para vocês, número, a gente não consegue ver nada com a tabela, né? Tem gente que consegue, mas é muito difícil. É muito melhor a gente fazer um gráfico. E aí, quando a gente faz o gráfico, a gente encontra esse comportamento aqui, ó. Muito diferente... muito diferente de um movimento anterior, né? Que era uma linha reta. Dessa vez a gente tem um gráfico diferente de uma linha reta. Aliás, é um gráfico conhecido na matemática, de se passagem, né? Vocês conhecem esse gráfico aí? Como é o nome dessa curva? Diga. Exponencial, não está errado, né? Mas é mais conhecido como uma parábola. É uma curva, é uma parábola, que é resultado de que tipo de função? Função de segundo grau. Só que aqui foi um exemplo que eu dei, certo? Eu estou falando de movimento geral. Depois a gente vai falar na frente qual é o tipo de movimento que tem esse tipo de curva no gráfico de posição por tempo. Mas como vocês podem ver, existem várias... A posição não segue uma linha reta como antes. Então vamos calcular a velocidade, como eu falei para vocês, velocidade é distância sobre tempo. Então, para começar o cálculo da velocidade, eu vou pegar o intervalo de tempo entre 0,41 segundos e 0,81 segundos. São esses dois aqui, ó. Nesse intervalo de tempo, ΔT, eu saí de 4,18 centímetros para 22,44 centímetros. Então, eu vou dividir o ΔS aqui em cima, confere? Aqui, e o ΔT aqui embaixo. Então, ΔS dá 18,26 centímetros e o ΔT dá 0,4 segundos. Quando eu divido, isso vai dar 45,65 centímetros por segundo. Comecem a se habituar a sempre falar unidade de medida, porque senão vocês se perdem. E também porque está certo, né? Não falar o número sem unidade não está certo. Então, os 45,65 centímetros por segundo é a velocidade média entre esses dois instantes de tempo. Se eu colocar no gráfico, o que acontece? Vamos entender esse gráfico aqui, que ele é importantíssimo para entender o conceito de velocidade instantânea. Aqui eu tenho um eixo de x de posição e aqui eu tenho um tempo, certo? Aqui eu tenho o instante de tempo inicial, que eu fiz o cálculo, e o instante de tempo final, que eu fiz o cálculo, que é o 0,81 e o 0,41. Aqui eu tenho a posição correspondente a t igual a 1, que é 4,18. E aqui eu tenho a posição correspondente a o T2, né, que é 22,4. Quando eu calculei a velocidade média, veja se vocês concordam comigo. Tem cadeira ainda aí, gente? Tem um aqui, acho que tem um ali, ou tá reservado. Tem aqui, né? Vamos lá. Lembra quando eu falei que a velocidade média, né, se você pega daqui para Arapiraca e encontra 65 km por hora de velocidade média, é exatamente a mesma coisa que se eu realmente tivesse um carro, se ele conseguisse imprimir 65 km por hora sem parar, sem mudar, né, ele conseguiria chegar em Arapiraca em exatamente 2 horas. Então a velocidade média ela acaba descrevendo um movimento uniforme com aquele valor de velocidade específico. Então veja bem, se eu fizer um gráfico de um movimento uniforme com velocidade constante, que passa pelo T1 por 4,18 e também passa pela posição 22,44, nesse mesmo intervalo de tempo, se eu fizer esse gráfico de posição por tempo, isso dá uma linha reta.
Concorda comigo? A gente viu na aula passada, né? Movimento uniforme gera que tipo de gráfico de posição por tempo? Gera uma linha reta. Então esse gráfico, essa linha verde, ela representa o gráfico de um movimento uniforme que passa pelos mesmos pontos, só que com velocidade constante. Deu para entender isso aí? Isso é importantíssimo, eu vou até repetir para vocês não esquecerem. Essa linha verde, ela representa o gráfico de um movimento de velocidade constante, certo? Que passa pelos mesmos pontos do outro movimento, que é o tempo 0,41 em posição 4,18 e o tempo 0,81 em posição 22,44. Ok? O que isso quer dizer? Por enquanto, nada. Só guarda essa informação. Mas tem umas coisas interessantes aqui. Por exemplo, a inclinação, eu falei isso na aula passada, a inclinação dessa reta verde dá esse ângulo alfa, né? A tangente desse ângulo é exatamente igual ao valor da velocidade. É igual à velocidade, certo? Ou seja, quanto mais inclinado for essa linha verde, maior é esse ângulo e maior é a velocidade que ela representa, certo? Beleza. Concordam comigo que entre esse instante de tempo e esse, existem várias velocidades diferentes aqui? Esse valor aqui que eu adquiri é uma velocidade média, ainda não é o que eu quero. Eu estou querendo uma velocidade mais precisa. Então como é que eu faço para melhorar essa precisão? O que vocês sugerem aqui? Quem falou? Vamos diminuir o intervalo de quê? De tempo, né? Vamos diminuir o intervalo de tempo. Em vez de medir o ΔT de 41 até 0,81, vamos pegar um tempo mais curto. Porque aí você começa a pegar menos variações de velocidade e você começa a se aproximar, a velocidade média começa a aproximar da velocidade real. Então vamos fazer isso. Vamos pegar agora 0,2 segundos, de 0,41 até 0,61. E então aqui está o resultado do experimento, para você não falar que eu estou inventando um número, né? E o resultado deu 32,75 centímetros. Deu menos, não foi? Ou mais, eu esqueci agora. Deu menos ou mais que o anterior? Vou acreditar em vocês, né? Deu menos. Não sei, não lembro. Então veja, ó, antes a reta verde, que representava a velocidade média, ela vinha daqui para aqui. Agora a reta verde, que representa a velocidade média, ela parte do mesmo ponto, porque o T1 é o mesmo, né? O tempo inicial é o mesmo, e ela vai até esse. E realmente, ó, a inclinação diminuiu, ou seja, a velocidade vai diminuindo, certo? E notem que à medida que a gente vai diminuindo esse tempo, essa reta ela vai tendendo a uma reta tangente, né? Reta que cruza dois pontos é chamada de reta secante. À medida que esse tempo aqui, esse ΔT, ele vai diminuindo, essa reta verde, que é secante, ela vai tendendo a uma reta tangente. E aí, quando ela chega na reta tangente, não tem mais para onde ir, né? Aí você, de fato, adquire a velocidade no exato instante de tempo 0,41 segundos. Vamos continuar a fazer a conta para a gente ver para onde isso vai, né? Então vamos lembrar aí, ó, 32,75 é em 0,2 segundos. Agora em 0,14 segundos eu tenho 24,88. Essa diferença vai cada vez diminuindo, sabe? Chega a hora que ela vai tendendo a uma constante. Então tá aqui, olha como tá bem, a reta tá quase uma tangente já, né? Quase uma tangente. E aí, deixa eu ver se tem mais. Pronto. Aí no caso, para poder, deixa eu voltar aqui. Então, de fato, entendam, para você obter o valor da velocidade instantânea, ou seja, é uma velocidade no exato instante de tempo, é como se você medisse num intervalo de tempo muito pequeno, né? Em matemática, a gente chama isso de intervalo de tempo infinitesimal. Já estudaram o limite? Todo mundo já estudou o limite aqui? Todo mundo passou em cálculo 1? Que beleza, né? Então vai todo mundo tirar 10 aqui nessa prova. Pois é, galera. Então, no fim das contas, você vai calcular uma velocidade média para um intervalo de tempo infinitesimal. Um intervalo de tempo infinitesimalmente pequeno, né? Menor do que você possa imaginar. E aí, quando você faz isso, quando você pega o ΔT e tende a zero,
Aí você consegue encontrar a velocidade instantânea no exato instante de tempo 0,41 segundos, que é a velocidade que vai estar no velocímetro do carro, por exemplo. Um velocímetro ele mede velocidade instantânea, você parar para pensar, né? Porque ele vai estar de acordo com a velocidade do carro. Se você frear um pouco, ele diminui. Não tem mais cadeira, não? Mas deixa aqui, vai que aparece mais alguém, né? Eu vou pedir pro pessoal daqui do prédio para deixar essa sala sempre com 60 cadeiras, para não ficar pegando toda hora, né? Porque eu acho que é a única vez que essa sala é usada com tanta gente. Não vai fazer falta nas outras aulas, não. Então vamos lá. Para calcular a velocidade instantânea, eu preciso pegar o tempo na divisão, né, da velocidade e levar a infinitamente zero, próximo de zero. E aí, galera, matematicamente é esse aqui que eu tenho. Era para eu ter feito um passo aqui, ficou meio direto, né? Mas significa o seguinte, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Beleza? ΔS é a posição em T1 mais ΔT. Deixa eu botar aqui que vocês vão entender melhor. Aqui, ó. Vou botar esse aqui que é um pouco maior. Aqui. Aqui é T1 e aqui é T1 mais ΔT. Certo? Só para vocês entenderem a maneira como está escrito lá, que às vezes confunde, sabe? Então aqui é T1 e aqui é T1 mais ΔT. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir a posição em T1 mais ΔT menos a posição em T1, que dá o ΔX, dividido por ΔT, que é isso menos isso. Então é isso que está escrito lá naquela expressão matemática. Aqui. Beleza? Então isso aqui nada mais é do que a divisão de um ΔX por um ΔT. Né? Onde o ΔX é de um tempo T1 mais ΔT e menos um tempo T1. Só que, como eu falei para vocês, a gente tem que pegar esse ΔT e colocar ele infinitamente pequeno. Aí, galera, isso aqui usa-se um conceito matemático chamado de limite, que vocês todos já sabem. Como é que eu calculo isso aí? Vou ter que pegar um livro de cálculo, que eu não lembro. Certo? Mas o conceito de limite é esse. E essa expressão matemática aqui, ó, ela conduz a um outro conceito matemático importantíssimo. Como é o nome? Derivada. Então, toda vez que eu tenho uma função que eu divido uma coisa por outra e a divisão eu levo a infinitamente zero, eu transformo aquele cálculo em uma coisa chamada derivada. Então, derivar significa você calcular a taxa de variação de uma função onde o denominador tende a zero. Isso é derivada. Certo? Para quem não entendeu ainda. Então tá aqui, ó. Então a velocidade instantânea é só pegar a função horária da posição e derivar em relação ao tempo. Isso vai dar uma função, certo? Quando eu derivo uma função, eu encontro outra função. Aí eu substituo essa função pelo tempo que eu quero calcular a velocidade, eu quero saber em 0,40 segundos. Eu substituo lá o tempo por 0,40 e aí a função vai me dizer qual é a velocidade instantânea. Então assim que a gente consegue calcular a velocidade instantânea, pela derivada da função posição. Beleza? Então a velocidade instantânea é a derivada da função horária da posição. E aí, ó, do ponto de vista gráfico, como eu falei para vocês, à medida que você vai aproximando o ΔT de zero, a reta secante ela vai virando uma tangente. Então, se você traçar uma reta tangente ao ponto de tempo que você está interessado em saber a velocidade instantânea, essa reta tangente ela vai ter uma inclinação, que no caso aqui alfa, e essa inclinação vai dar uma ideia da intensidade da velocidade. Ou então você pode calcular na mão, né, a tangente e dar o valor da velocidade. Mas essa interpretação gráfica ela é importantíssima. Por quê? Porque aqui, por exemplo, como o alfa ele é positivo, eu tenho velocidade positiva. Se eu tivesse um gráfico com o alfa para baixo, ângulo negativo, tangente de ângulo negativo dá como? Dá negativa. Então significa velocidade negativa. Né? Ou então se eu tivesse uma parábola para baixo ou para cima, vai ter um ponto que essa tangente ela tem inclinação zero. Significa o quê? Velocidade zero. A gente vai analisar tudo isso aqui daqui a pouco, beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Tranquilo, né?
Então, como eu falei, a tangente desse ângulo de inclinação representa o valor da velocidade instantânea. É o mesmo valor exato da velocidade instantânea no instante T1, né? Então eu posso medir em vários pontos diferentes aqui a velocidade. Então, como eu falei para vocês, ó, a interpretação gráfica do gráfico x por t, posição por tempo, nos leva a várias informações importantes. Se você tem uma tangente que é positiva, que o ângulo é para cima, significa que eu tenho uma velocidade positiva. Velocidade positiva significa que o movimento ele é progressivo. Ele está indo no sentido positivo do movimento, naquele que a gente adotou, né, no referencial. Se eu tenho um gráfico que a tangente dá negativo, o ângulo, então eu tenho uma velocidade negativa. Significa o quê? Que o objeto está indo para o sentido contrário. Lembra que eu fiz aqui o exemplo, né? Vamos supor que aqui é a minha trajetória. O eixo positivo eu adotei como sendo esse. Então, se minha velocidade é positiva, eu estou andando para cá. Se minha velocidade é negativa, eu estou andando para trás. Então, só de olhar o gráfico, você já tem essa interpretação, sem precisar fazer conta. Só você entendendo a ideia da derivada, da curvatura, da inclinação e tudo. Ou, se você tem um gráfico que tem com uma parábola, né, que tem um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, você vai saber que nesse ponto aqui, a reta tangente ela tem ângulo zero, ela é paralela ao eixo x, então significa que nesse ponto a velocidade vai a zero. Como é possível isso, professor? Simples, né? Você tem um objeto indo para frente, ele para e vai para trás. Num movimento como esse, você tem uma velocidade positiva, depois ela para e ela fica negativa. A gente vai ver vários exemplos de situações para vocês entenderem melhor a interpretação dos gráficos de posição por tempo. Beleza? Vamos lá, vamos para umas questõezinhas, né? Para dar uma animada. Eu sempre vou colocar questões no decorrer da aula. Primeiro para quebrar um pouco o gelo, né? Que eu sei que vocês ficam muito tensos. E também para praticar um pouco. Eu estava até pensando em casa em fazer... Eu coloquei no SIGA o material dessa aula e da aula passada. Não sei se vocês viram. Eu estou pensando em criar um arquivo separado, só com as questões, o enunciado dessas questões aqui, para vocês não terem que pegar o PDF da apresentação, né? Quero só as questões, aí você pega lá só o arquivo das questões, né? Pode ser, né? Porque aí vocês têm acesso só aos anunciados e aí pelo menos a gravação tá para conferir, porque eu não tenho pronto, eu faço na hora, eu resolvo na hora os problemas, eu não faço antes, não. Vamos lá, vamos tentar resolver uma questão. Problema do Halley. A figura mostra... Tem uns problemas que são muito simples, certo? Tem uns que são mais difíceis, mas eu começo com os mais simples. A figura mostra a velocidade de uma partícula que se move no eixo X. Determine o sentido inicial. Vamos ver se vocês aprenderam. Foi a aula que foi o slide anterior. Nesse gráfico aqui, eu tenho velocidade por tempo. Beleza? Velocidade por tempo. Quando ele fala em instante, a velocidade da partícula, não, eu estou aqui no A, né? Sentido inicial, eu imagino que seja em t igual a zero. T igual a zero é sentido inicial. Em t igual a zero, esse movimento está na direção do eixo positivo ou contrário ao eixo positivo? O que vocês acham? Tu tinha dado uma opinião ali. Oi? Isso aqui é velocidade com o tempo, né? Oi? Está progressivo. Progressivo? Concorda com ele? Por que tu acha que é progressivo? Porque está tendendo a ser positivo em relação ao tempo. Certo. Mais alguém? Mais alguma opinião? Vou escrever aqui para ninguém esquecer, certo? Movimento progressivo. O que é um movimento progressivo? Eu tenho aqui o eixo e o referencial. Então aqui é o positivo e aqui é o negativo. Tá certo? Movimento progressivo é quando o objeto ele tem velocidade positiva.
Vocês vão escrever assim mais. Porque ele está andando na direção do eixo de coordenadas, do eixo que a gente adotou, né? Nosso referencial. Beleza? Nesse gráfico, ele é um gráfico de velocidade por tempo. Aqui é velocidade, aqui é tempo. Ou seja, em t igual a 0, a minha velocidade ela é negativa. Certo? Então, se ela é negativa, esse movimento inicial ele é regressivo. Ele é contrário à minha orientação. Beleza? Letra B. O sentido final do movimento. Agora eu quero ver se vocês entenderam. O sentido final é aqui. Esse sentido final vai ser regressivo ou para trás? Para frente ou para trás? Vai ser para frente, né? Porque ele agora é positivo. Certo? Então esse movimento, ele primeiro começa... Ele não é um movimento muito real. Se bem que é verdade, é um movimento real. Ele vem no sentido contrário, ele começa no sentido contrário, aí ele vai diminuindo a velocidade, quando chega aqui a velocidade vai a 0, tá vendo? Depois ele volta a crescer a velocidade no sentido positivo. Esse movimento é assim. Continuando, a velocidade da partícula se anula, acabei de responder a pergunta. A velocidade da partícula se anula em um instante? Eu não vou nem perguntar, né? Sim, eu acabei de falar. Ela se anula nesse ponto aqui, ó. Nesse instante de tempo aqui, a velocidade vai a 0. A aceleração é positiva. Eu não falei de aceleração ainda, né? Então vamos deixar essa pergunta para depois. Vamos lá. Depois eu pergunto de novo. Então é uma questão só de discussão. Esse aqui não é muito complicado, não. Segunda questão, agora essa aqui é boa. A posição de um elétron que se move ao longo do eixo X é dado por x é igual a 16t vezes e elevado a menos t. Então é um movimento completamente doido, não é nada que a gente vai estudar aqui, é só um exemplo, né? Em que t está em segundos. A que distância da origem está o elétron quando para momentaneamente? A impressão que para tem acento, não tem não? Quando é para parar do verbo, não lembro. Mas vamos lá. A questão é a seguinte, eu tenho aqui a equação horária da posição e eu quero saber em que posição o elétron vai estar quando ele para. Sugestões de resolver? O que vocês acham? Oi? T igual a 0. Em T igual a 0 ele está em x igual a 0. Porque eu vou substituir T por 0, isso aqui vai dar 0. Mas não quer dizer que ele está parado. Ele pode iniciar com velocidade inicial diferente de 0. Né? Pode ser que seja T igual a 0, mas a gente não pode deduzir assim, desse jeito. Mais alguma sugestão? Ninguém? Pessoal, a questão fala, ele vai parar. Que informações, como é que a gente tem, onde a gente tem essa informação de parar? Qual é a quantidade física que nos dá a informação da paragem de alguma coisa? Parar significa o quê do ponto de vista físico? Velocidade 0, certo? Então se ele para, ele tem velocidade 0. Eu tenho aqui a função horária da velocidade? Não. O que eu tenho aqui é a função horária da posição. Exatamente, minha amiga. Se a gente derivar a função horária da posição, a gente tem a função horária da velocidade. Se eu sei que ele vai parar em algum tempo, eu posso substituir V por 0 na função horária da velocidade. A velocidade vai ser 0. E aí vai sobrar uma variável que é o tempo. E aí quando eu resolvo essa equação, veja, a função vira uma equação. E aí eu vou encontrar o tempo que o elétron vai parar. Respondeu o problema? Ele quer saber a distância. Então falta alguma coisa a mais aí. Se eu tenho o tempo que o elétron vai parar, eu consigo calcular a posição? Como? Basta eu substituir aqui, né, galera? Então está resolvido o problema. Vamos fazer? Vamos lá. Primeiro, eu vou tentar escrever bonitinho aqui para vocês notarem, né? Calculando a função horária da velocidade. Então, V é a derivada
da posição em relação ao tempo. Alguém aqui nunca estudou derivada? Todo mundo sabe, né? Derivada de E elevado a x, todo mundo sabe, né? Muito bem. Vai ser a derivada de x em t, então vai ser d dt de 16t. Opa! Cadê o apagador? 16t é elevado a menos t. Como é que eu derivo isso? Lembram? Regra do? Quero ver se o pessoal de lá também está entendendo a pergunta. Como é que deriva isso? Lembra, gente? Lembra? Quem está falando isso? Eu estou ouvindo uma voz. Quem falou aí? Você? Oxe, gente, eu estou ouvindo coisa. Vocês ouviram também alguém falar? Ô, professor? Tá gravado, viu? Não estou ouvindo coisa, não. Vamos lá, pessoal. Vamos interagir, né? Atenção, derivada, quando eu tenho duas funções em produto, chama-se, você tem uma derivada de um produto. Por que produto, professor? Porque eu tenho a função t e a função e elevada a menos t. Eu tenho duas funções em produto. Quando eu tenho um produto, a derivada de um produto, eu vou usar a regra da cadeia. Como é que é a regra da cadeia? Vamos lembrar. A derivada de um produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Certo? Então, o que é que se outra propriedade derivada, uma constante, ela sai da derivada. Lembram disso? Então, vamos aqui bem em partes, para vocês não se perderem. E esses quadros de vida é bom para escrever, né? Aí o cara dá vontade de escrever mesmo. E elevado a menos t. Então vai ficar assim, 16 é a derivada de t vezes e elevado a menos t. Isso aqui é igual a 16. Aí vamos abrir aqui a chave, né? Derivada do primeiro. Quanto é a derivada de t em relação a t? 1. Tá? 1 vezes o segundo, que é elevado a menos t, mais a derivada do segundo. Quanto é a derivada de e elevado a menos t? Oi? Bora, gente, fala alto. Estão com vergonha de falar, é? Menos e elevado a menos t. Certo? Porque esse aqui também é função de função. Aí você deriva agora não lembro, mas isso aqui é regra da cadeia, né? É menos, vou até botar logo menos aqui, porque tem o menos na frente aqui, certo? Então dá menos t vezes e elevado a menos t. Então a derivada de e elevado a menos t é menos e elevado a menos t, vezes o próprio t, então o resultado é isso aqui. Então essa é a função horária da velocidade. Ó. V de t é 16 vezes e elevado a menos t, menos 16t vezes e elevado a menos t. É uma doidice, certo, pessoal? Mas isso é problema é só para praticar. Não se preocupe muito com a veracidade dessas informações. Não. É só para a gente praticar a questão matemática. Beleza? Agora que a gente sabe a velocidade, como é que a gente faz para continuar o nosso problema? Lembram? Eu estou querendo saber a distância que o elétron para. Tem que achar o tempo. O que é que eu tenho que fazer na função ali da velocidade para achar o tempo? Quando para, a velocidade vale quanto? Vale 0. Então vamos lá. Calculando o tempo para o elétron parar. Certo? Então V vai ser igual a 0. E aí, o que é que nós temos? 0 igual a 16 vezes e elevado a menos t, menos 16 vezes e elevado... Opa, falta um t aqui, né? T elevado a menos t. Aí virou uma equação. Saiu de uma função, virou uma equação.
Se tem cadeira, tem um aqui, tem ali, né? Beleza? Quanto é que dá esse tempo aí, gente? Façam aí rapidinho no papel. Tá quanto esse tempo aí? Dá pra fazer de cabeça, hein? Vamos aproveitar a hora para tentar praticar também, né? Que é isso. Já é já ganha tempo, né? Se você for estudar em casa, já tem alguma coisa feita. Diga. Menos um? Vamos ver se mais alguém faz aí. Mais alguém achou o tempo aí dessa equação? Ninguém? É o almoço que dá esse sono em você, né? Vamos fazer então, né? Dá um, rapaz. Dá um. Já que os apelos não funcionaram, né? Vamos fazer. Pessoal, eu vou jogar esse 16 elevado a t para lá, negativo. Então isso dá menos 16 elevado a menos t igual a menos 16 elevado... Opa, falta o t. Toda vez eu esqueço desse t, né? t vezes e elevado a menos t. Aí, ó, eu corto aqui com isso aqui e com isso aqui. A grande dúvida é, isso aqui vai sobrar 1 ou 0? Isso aqui sobra 1. Porque é a mesma coisa de eu pegar esse termo e jogar para cá dividindo. Quando eu divido o número por ele mesmo, dá 1, não dá 0. Então isso aqui dá 1 é igual a t. Então tá resolvido aí. T vale 1 segundo. Deixa eu botar direito aqui, né? Então t é igual a 1 segundo. Ou seja, depois de 1 segundo, o elétron para. Agora a pergunta é, em que posição isso acontece? Porque a pergunta é, que distância da origem, quer dizer, em que posição acontece isso? Aí a gente vai usar a função da posição, que é essa aqui. Basta substituir o t aqui por quanto? Por 1. Agora essa aqui é fácil de fazer, hein, galera? Quanto é que dá esse resultado? Eu vi alguém falar por aí, ó. Quanto é que dá, gente, se eu substituir isso aqui por 1? 16 sobre E. Exatamente. 16 sobre E. Vou escrever aqui, né? Então, substituindo na função horária da posição eu tenho x de 1 vai ser igual a 16 vezes 1 vezes e elevado a menos 1. Isso aqui vai dar 16 sobre e. Qual a unidade de medida, gente? Metros, né? Metros. O valor do e é um detalhe, certo? E aí está resolvido o problema. Ok, gente? Dúvidas? Tranquilo, né? Posso passar para a próxima? Pode? Terceira. É até 3 e 10, né? Se a posição de uma partícula é dada por x igual a 4 menos 12t mais 3t ao quadrado, isso aqui é o que, galera? Função horária da posição. Essa função me diz qual é a posição da partícula para cada instante de tempo que eu quiser. Beleza? Com essa função eu consigo fazer mais o quê? Se eu derivar ela, eu tenho a velocidade. Beleza? Então, em que t está em segundos e x em metros, qual é a velocidade da partícula
em 1 segundo. Essa aí é tranquila, hein, galera? Como é que eu faço esse problema? Substituir? Exatamente, exatamente. Então esse problema para resolver, primeiro eu tenho que calcular a função horária da velocidade, que eu calculo como? Derivando em relação ao tempo, depois eu substituo, tá? Então é um problema bastante simples, só para vocês pegarem a manha. Então vamos lá, 3. Calculando a função horária da velocidade. Então, V de t é igual a dx dt. Quanto é que dá essa derivada aí, gente? Dá para fazer de cabeça, hein? Quanto? Hã? Menos 12 mais 6t. Tá certo, gente? Vamos ver aqui. Lembrando, derivada de soma é a soma das derivadas. A derivada de uma constante é 0. A derivada de 12t, o 12 sai da derivada, fica só a derivada de t, que dá 1. E a derivada de uma função quadrática, você bota na frente o expoente e diminui por 1. É tudo uma derivada como fácil, né? É só você saber conhecer a regra. Então isso aqui vai dar 6t menos 12. Certíssimo. E agora, como nossa amiga ali sugeriu, para saber a velocidade em 1 segundo, então para t igual a 1 segundo, eu vou ter v de 1, basta substituir aqui, ó. Aí isso aqui dá menos 12 mais 6, que é igual a menos 6 o quê? Metros por segundo, certo? Metros por segundo. Menos 6 metros por segundo. É a velocidade em 1 segundo. Beleza? Eu estou preparado com o tempo agora, que eu estou bem devagarzinho. Deixa eu ver se for muito complicado, eu passo para continuar, depois a gente tenta fazer no final da aula. Né? O movimento nesse instante é no sentido positivo ou negativo de x? Pergunta para você responder agora. Diga aí, meu amigo. Negativo? Por que negativo? Porque o quê? Velocidade negativa. Então, se você pega a trajetória e adota o eixo positivo para lá, então esse movimento está indo para o contrário. Tá certo? Como é que eu sei isso? Só pelo sinal da velocidade. Só isso. Beleza? Continuando. Onde é que nós estávamos aqui? C. Qual é a velocidade escalar da partícula nesse instante? Escalar? Eu não sei nem o que ele está perguntando aqui. Vamos deixar isso para lá. A velocidade escalar está aumentando ou diminuindo nesse instante? Se bem que aqui é aceleração, né? Eu não falei de aceleração ainda. Tente responder as duas próximas perguntas sem fazer cálculo. Acho que são essas aqui, né? Existe algum instante no qual a velocidade se anula? Boa pergunta. Sem fazer conta, o que vocês acham? Por que tu acha? Porque o quê? Deixa eu ver se mais alguém sacou a ideia aqui. Olhando para o que a gente fez até agora, dá para saber se essa velocidade vai a zero? O que é que vocês acham? Pessoal do fundão aí. Dá? Diga aí, minha amiga, você afirmou com tanta certeza que até eu me convenci. Oi? Não entendi ainda. Rapaz, dá a resposta direto, né? Se t for igual a 2, é verdade, ó. Que aí dá zero, né? Então ela foi para um outro método, né? Tem várias maneiras de responder o problema. Porque você pode pensar assim, ó, isso aqui é uma função de primeiro grau que tem coeficiente linear menos 12 e ela tem uma inclinação positiva. Então uma hora ela vai bater no zero.
Então, outra forma de fazer também seria isso. Ou então resolver de cabeça, né? A função ali, beleza? Muito bem. Onde é que eu parei? Com a velocidade. Caso a resposta seja afirmativa, que é... Para que valor de t isso acontece? Está respondido, né? 6 segundos. 6 não, foi 6 não? 2, né? 2 segundos. Existe algum instante após t igual a 3 segundos, no qual a partícula está se movendo no sentido negativo do x? Em 3 segundos, existe algum momento em que a partícula vai andar no sentido negativo? Não, né? Porque a velocidade ela vai crescendo continuamente. Então ela nunca vai voltar para o negativo, ela vai sempre crescer para o positivo. Foi aqui que eu parei, né? Caso a resposta seja afirmativa, para que valor? Não foi o caso, né? Muito bem, gente. Beleza? Posso continuar no conteúdo? Como eu falei, eu vou pegar todos os enunciados das questões que a gente está discutindo em sala e vou fazer um arquivo separado, certo? Para vocês terem acesso direto a essas questões, o vídeo está aí. Eu vou ver se eu coloco no... É porque eu boto no Google Drive. Se fosse no YouTube, dava para marcar o início, né? Eu vou botar pelo menos o valor do instante de tempo que a gente começa a discutir questão, porque aí vocês podem pular, se vocês quiserem, ir direto para as questões, certo? Continuando, agora vamos falar sobre aceleração. Falamos de velocidade, agora vamos falar de aceleração, que é uma quantidade física que tem um tratamento matemático muito parecido com velocidade instantânea, muitíssimo parecido. E ela serve para medir a variação da velocidade. Então veja, velocidade mede variação de posição, aceleração mede variação de velocidade. Então a aceleração mede a variação da posição. Não está errado em falar isso. Tanto é que existe um conceito chamado de derivada segunda, que vocês sabem muito bem, né? Eu posso derivar uma coisa 2 vezes. Então, de cara, vocês já estão sacando que a aceleração ela vai ser a derivada da velocidade, que vai ser a segunda derivada da posição. E assim a gente consegue achar também uma função horária para a aceleração. Mas vamos lá, né? Então tá aqui, ó. Vamos lá. A aceleração é a variação da velocidade. Assim como a velocidade é a variação da posição. Em matemática, em ciências, toda taxa de variação, se ela for medida num intervalo de tempo, num intervalo de tempo infinitesimal, quer dizer, se for uma taxa de variação instantânea, ela é medida via derivada, como você acabou de ver. Derivada é uma taxa de variação onde o denominador ele é infinitamente pequeno. Como a velocidade é uma taxa de variação da posição, então a velocidade é derivada da posição, certo? A aceleração é a taxa de variação de velocidade. Então a aceleração é a derivada da velocidade. Como a velocidade é a derivada da posição, então a aceleração é a segunda derivada da posição. Se você derivar a posição uma vez, você encontra a velocidade. Se você derivar de novo, você encontra a aceleração. Beleza? Então aqui o raciocínio é exatamente igual, galera. Ó, imagine que eu tenho um gráfico de velocidade que tem esse comportamento. E aí você vai pegar e calcular uma aceleração média, assim como a gente fez na velocidade média. E aí você vai diminuindo o ΔT para poder encontrar a reta tangente que determina a aceleração. Lembrando que aqui é gráfico de velocidade por tempo, não é posição por tempo. Só não confundam isso, né? Mas o raciocínio é exatamente igual, por isso que eu não vou repetir o que eu já falei no slide anterior. Então, se eu colocar isso aqui no limite de ΔT tendendo a zero, isso aqui se transforma na derivada da velocidade com o tempo. Então a aceleração é derivada da velocidade com o tempo, que é a segunda derivada da posição com o tempo. Então está aqui, ó, segunda derivada, certo? Então os problemas anteriores, aqueles 3 que a gente fez, que tinha a função horária do elétron, né? Era 16t vezes L elevado a menos t. Eu derivei a primeira vez, agora não lembro de cabeça quanto é que deu, 16... Deu 16L elevado a menos T, menos T. Ah, tá aqui, né? Pois é. Se eu derivar isso aqui de novo, eu encontro a aceleração do elétron. Bora fazer aqui, só para ver o que é que dá, né? A aceleração vai ser 16, que bota em evidência. Isso aqui vai dar menos E elevado a menos T.
menos, porque a derivada do primeiro vezes o segundo é elevado a menos t, mais t é elevado a menos t. Aqui vai dar 2, né? Então 16 vezes menos... Vamos organizar esses sinais aqui, pelo amor de Deus. T vezes E elevado a menos T, menos 2 é elevado a menos T. Pronto, isso aqui é aceleração. Simples assim. O que significa isso? Nada, né? Como eu falei, isso é um exemplo fictício, isso não faz sentido físico nenhum. Pelo menos eu acho, né? Eu nunca vi esse tipo de função horária em lugar nenhum. Beleza? E aí, novamente, galera, a gente precisa saber interpretar o gráfico. A interpretação do gráfico, como eu falei, ela dá várias informações do movimento, sem precisar fazer cálculo, e a gente usa diretamente os conceitos de cálculo diferencial integral. Então, novamente, a reta tangente, que tangencia um ponto no gráfico V por T, né, que é essa verde aqui, eu estou falando do V por T agora, não é o X por T, é velocidade por tempo. Essa inclinação representa a aceleração. Aí, novamente, se eu tenho uma reta tangente que tem inclinação positiva, significa uma aceleração positiva. O que é uma aceleração positiva? Significa que o módulo da velocidade vai crescendo com o tempo. Isso é uma aceleração positiva, tá? Se a reta tangente ela for paralela ao eixo X, inclinação zero, significa que não existe aceleração. Eita, professor, então não tem movimento? Tem. Existe uma lei da física que a gente vai aprender ainda, que diz que na ausência de força, o corpo continua com velocidade constante. É o princípio da inércia. Então, um objeto sem aceleração não quer dizer que ele está parado, significa que ele está sem variar a sua velocidade. É isso que é um movimento com aceleração zero, tá? E se a inclinação for para baixo, você tem aceleração negativa. Beleza? Aqui são as unidades de medida, a gente já falou sobre isso, né? A aceleração é comprimento por tempo ao quadrado. No SI, a gente vai trabalhar com metros por segundo ao quadrado, mas como eu falei, pode ser qualquer unidade de comprimento dividido por qualquer unidade de tempo ao quadrado. O exemplo mais comum é a aceleração da gravidade, né? Que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, além de calcular a aceleração através da segunda derivada da posição, que é uma maneira, você pode fazer o contrário. Você tendo a aceleração, você consegue encontrar a posição fazendo a operação inversa. Eu acho que vocês já sabem isso aqui, certo? Mas eu vou explicar de novo, pelo menos dar uma reforçada nos conhecimentos. Como é que eu faço a operação inversa? Como é que eu consigo obter a posição a partir da aceleração? Até agora a gente estava fazendo como? Eu estava com a posição, eu derivava, encontrava a velocidade, eu derivava e encontrava a aceleração. Agora eu vou dar a aceleração e você vai encontrar a velocidade e a posição. Você vai fazer a operação inversa. Vocês sabem qual é a operação inversa da derivada? Que beleza, eu vou pular esses slides todos então. Vocês sabem tudo. Querem me explicar não? Aqui? Para poupar minha voz. Mas vamos lá, é bom que a gente reforça o conhecimento, certo? De cálculo. É porque eu fui bem detalhado assim, né? Então vamos lá, primeiro vamos supor, para simplificar o entendimento, um movimento que tem velocidade constante, um movimento uniforme, igual que a gente falou na aula passada. Então, para calcular a velocidade, eu vou dividir a distância percorrida pelo tempo. O ΔX vai ser a posição em um tempo T2 menos a posição em um tempo T1, dividido pelo ΔT. Graficamente, cadê o gráfico, rapaz? Aqui. Peraí. Graficamente é isso aqui, ó. Eu tenho velocidade constante no tempo. Em T igual a 1, eu estou com essa velocidade. Em T igual a 2, eu estou com essa velocidade. Notem que se eu jogar esse ΔT para cá multiplicando, a distância percorrida vai ser igual à velocidade, que é a altura desse quadrado, multiplicado por ΔT, que é a base desse quadrado. Quando eu multiplico base por altura, eu encontro o que, gente? A área. Então a área por debaixo do gráfico de velocidade por tempo, né, no intervalo de tempo que eu quero medir,
ele é exatamente igual à distância percorrida. Exatamente igual. Não basta calcular a área. Só que calcular a área de retângulo é fácil, né? E nem todo movimento é uma reta. Aliás, quase nenhum, disso de passagem. Então vamos botar um negócio um pouco mais difícil. Se eu tiver, então, professor, um movimento em que a velocidade varia no tempo, como esse aqui, por exemplo. Como é que a gente calcula essa área? Não tem fórmula, não tem nada. Não dá para calcular com fórmula de... Não tem uma fórmula específica para isso. Até porque a gente nem sabe o formato exato disso. Nem sempre isso é uma parábola, às vezes é um movimento qualquer. Né? Como é que a gente faz isso? Aí vocês vão lembrar lá das aulas de integral. Né? A gente vai seccionar esse gráfico. A gente vai seccionar ele em vários pedaços pequenos, de retângulos, né? A gente cria vários retângulos iguais e calcula a área de cada retângulo desse e soma. Veja se vocês não concordam comigo que a área desses retângulos dá quase igual à área debaixo da curva, não é? Por que não dá igual, professor? Oi? Esses triângulos aqui, né? Você vê que esses triângulozinhos aqui, ó, eles geram uma diferença, geram um erro no valor da área dos quadrados para a área real, né? Então, dividindo o intervalo em pequenos retângulos, podemos calcular o deslocamento considerando a velocidade aproximadamente constante em cada intervalo desse. Então, matematicamente, seria isso aqui, ó. Eu pego o ΔT, o ΔX, que é a distância percorrida, é base vezes altura, aqui, ó. É base, ΔT, vezes a altura, que é a velocidade em T1. E aí eu vou fazer isso para vários pedaços. Inclusive, pessoal, isso aqui é um método que se usa em cálculo numérico. Se você for calcular a integral numericamente, é isso que se faz. Você calcula vários quadrados. Só que como o computador ele é rápido, você pega e divide isso aqui em infinitos pedaços. Assim, uma quantidade gigantesca, 1 milhão de pedaços. E aí você consegue diminuir o erro do cálculo da integral numérica, né? Que analiticamente não é assim que faz. Então, quando eu somo isso aqui tudo, ó, a distância percorrida vai ser a soma dessas áreas, ou do ponto de vista, né, se eu for generalizar para todos os intervalos, vai ser um somatório. Então, isso aqui é a área por debaixo dessa curva, é esse somatório. Aí vocês pensem comigo, professor, beleza, mas e esse erro? Como é que a gente trabalha com esse erro? Vai ficar errado mesmo? Não. Porque, concordem comigo, se eu pegar esse pedaço aqui, essa tira, e deixar ela mais fina, se eu deixar ela mais fina, vocês concordam comigo que esses quadradinhos vão ficando cada vez menores, né? Vai ficar um serrilhado bem pequenininho? Então, novamente, eu vou ter que usar dos recursos do limite, né? Então, eu vou pegar esse somatório e colocar esse ΔT tendendo a zero. Quando eu faço isso, eu retalho esse pedaço tão fino que esse erro tende a zero. Onde é que está a lista de presença, hein, galera? A lista de presença sumiu? Se você quiser, eu faço uma cópia para você levar para casa. Assinaram, gente? Todo mundo assinou? Muito bem. Então, ó, se eu pegar esse ΔT e tender a zero, eu consigo amenizar, eu consigo levar esse erro tendendo a zero também. Esse erro aqui vai ficar muito pequenininho. E aí, matematicamente, a animação ficou ruim aqui, né? Matematicamente, quando eu pego esse somatório e coloco o ΔT tendendo a zero, essa operação inteira, ela recebe o nome de integral definida. Certo? Então, isso é uma integral, para quem não sabe. Integral nada mais é do que um somatório de áreas com ΔT tendendo a zero. Integral é um somatório. É por isso que eu posso quebrar uma integral em duas, porque se eu estou somando A com B com C, eu posso somar A com B e depois B com C, e depois somar os dois. Né? Por isso que a integral você pode quebrar em várias integrais, no limite de integração. Então, quando você joga no limite, isso aqui vira uma integral de T1 até T2. Ou seja, a distância percorrida ela é calculada a partir da integral da velocidade.
Então a velocidade é obtida pela derivada da posição e a posição é obtida pela integral da velocidade. Lembre-se que integral ela tem limite de integração. Eu vou integrar de T1 a T2. Só que aí, ó, tá todo errado aqui a animação, né? Então quando eu jogo na integral, você aproxima essa área aqui para uma área real. E aí a área do gráfico de velocidade por tempo me dá a distância percorrida. Se eu substituir T1 por 0 e T2 por T qualquer, um tempo qualquer, aí eu vou ter que x1 vai ser o x0, eu vou chamar isso aqui de xO, ou posição inicial, tá? Então, no fim das contas, a minha equação ela vai ficar assim, a posição vai ser a posição inicial, mais a integral da velocidade, integral de V dt, né? O mesmo raciocínio, eu olhei tanta vez essa slide, eu sempre esqueço de corrigir alguma coisa, né? O mesmo raciocínio a gente pode usar para aceleração. Então a aceleração é ΔV sobre ΔT, aí eu vou escrever aqui uma área vezes dt, né? E aí eu posso fazer o somatório, tarará, e aí novamente a diferença de velocidade vai ser dada pela a integral da aceleração. E aí substituindo T por 0, T2 por T, T2 por T, e aí o resultado dá isso aí. Certo? Bom, aqui que termina. Alguma dúvida até aí, gente? Todo mundo sabia isso aqui já, né? Não é? Nunca viu integral? A gente vai ver esse período. Vai ver esse período, né? Mas alguém aí nunca viu integral? Ixi, meu pai do céu. Espera aí, gente, deixa eu ver o pessoal, vamos lá. Diga aí. Cara, eu confesso que eu não entendo muito bem o que é soma de Riemann. Eu não sei exatamente o que é, sabe? É porque não é o limite que é definido do somatório igual a 1 até n da função. Não lembro, velho. Eu sei que é um integral. Depois você faz o seguinte. Só que integrar é melhor porque você tem intervalos bem longos. Esse Riemann não é tão utilizado. E o que é soma de Riemann? É o que, velho? Diga aí, o que é soma de Riemann? Eu não sei o que é. Eu só esqueci o que é, mas assim, a Riemann é como se fosse uma integral, porque ela são, por exemplo, ela pega um intervalo, por exemplo, de 1 a 2, de 2 a 3. Sim. E a integral é mais utilizada porque ela tem intervalo menor, né? Tipo, meio a 1. Eu não conhecia, cara. Eu ouvi falar em soma de Riemann, né? Quando eu fiz cálculo 1 em 1998. E eu lembro que fazia alguma coisa a ver para explicar o que era integral. Porque a soma de Riemann em si é definida para dividida em integral. O gráfico do vários quadrados pode ser triângulo, retângulo, espiral. Aí a soma de Riemann é basicamente para isso. Entendi. Asterisco, É. que vai ser essa área que a gente pode calcular. Cara, agora sim, meu amigo. Até hoje eu nunca usei essa soma de Riemann e sempre consegui resolver os problemas. Eu acho que dá para fazer com integral, né? Pessoal, não se preocupem, integral, né, não é igual a derivada, não é a mesma técnica, não é o mesmo método, mas eu não vou cobrar nenhum integral mirabolante aqui para vocês, certo? Até porque vocês estão estudando ainda. No máximo, integral de um polinômio, que é mais fácil. Basta lembrar que integral é o inverso da derivada. Então, você vai integrar uma função, você tem que ver qual é a função que derivada vai dar aquilo. Algumas são complicadas de fazer, sabe? Mas as polinomiais são fáceis. Por exemplo, a derivada de x em relação a x, dx, né? Dá 1. Então, qual é a integral de 1? É x. É basicamente isso. Eu vou cobrar nesse nível aí, integral de polinômio, ou integral trigonométrica, porque é tabelado. Integral do seno é menos cosseno, tá? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Aí tem que lembrar de cabeça. Qual foi o problema? Você tem algum trauma com integral, não? Algum problema com integral, amigo?
Não? Normalmente essas questões do rádio. É do hardware, é. Não, do hardware. A não ser que cabe as questões do hardware, eu vou ter que criar algumas. Tópico de física? De quem é? Quem? Newton? Porque esse nome é muito comum, né? Eu conheço o tópico de física do Nicolau Ramalho Toledo, que é o livro de ensino médio. Mas é ensino médio, pô. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer mais umas questões aí para a gente dar uma relaxada. Isso aqui estava na segunda-feira, eu acabei pulando, não sei se vocês lembram, né? Que é o seguinte, problemas. A figura mostra a aceleração de um chihuahua, será? Que persegue um pastor alemão ao longo de um eixo. Em qual dos períodos de tempo indicados, o chihuahua se move com velocidade constante? Veja aí o que vocês acham. Gráfico de aceleração por tempo. Ele quer saber em quais intervalos desse aqui, se é o A, o B, o C, o D, o E, o F, G, H, o chihuahua se movimenta com velocidade constante. Quais? C, E, será? Vamos ver. C, E e G, porque a aceleração é constante. O que significa aceleração constante? A aceleração, ela diz quanto que a velocidade varia no tempo. Se a aceleração é constante, eu vou ter variações constantes de velocidade. Certo? Então não é C, E e G. No caso, seria a aceleração nula, quando ela permanece com o movimento com a velocidade constante. Exatamente. Entendeu, amiga? Vamos lá. A aceleração mede o quanto que a velocidade varia no tempo. Por exemplo, 2 metros por segundo ao quadrado significa que a cada segundo a velocidade muda 2 metros por segundo. Então começa com 2, depois é 4, depois é 6, depois é 8, então ele vai crescendo 2 metros no quadrado. Se eu tenho uma aceleração constante no tempo, significa que nesse intervalo de tempo a taxa de crescimento foi a mesma. Certo? Então em C, E e G, você tem taxa de crescimento de velocidade constante. Então ele vai aumentar a velocidade constantemente. Ele só para de variar a sua velocidade se a aceleração for nula. Aceleração zero. A aceleração zero significa que não há nem crescimento nem redução da velocidade. E onde é que tem a aceleração zero aí? No E. Se for intervalo, não é, porque ele também tem aqui, né? Ele tem aqui nesse ponto, aqui no E e nesse ponto aqui, também tem, certo? É assim mesmo, viu, gente? Não se preocupem, confunde no início, mas é importante a gente sempre estar ali matutando sobre essas questões. Que parte? Essa parte aí. Vamos lá. Pessoal, a velocidade ela só vai ficar igual, constante, se a aceleração for zero. Concorda comigo? Porque a aceleração é que diz quanto que a velocidade cresce ou diminui. Se a aceleração é zero, significa que a velocidade não muda. E aí você pergunta, onde é que tem velocidade zero, aceleração zero? Porque aqui é aceleração, né? Eu tenho aqui nesse cruzamento, eu tenho nessa região inteira aqui, e eu tenho aqui nessa região G. Aí você, professor, então como é que é? O que significa aceleração crescente? Esse é um movimento que não é muito fácil de eu descrever aqui para você na hora. É um movimento em que inicialmente você acelera pouco, depois você vai acelerando muito. É mais ou menos isso. Não é uma coisa muito fácil de descrever, sabe? A nossa capacidade de percepção ela é muito mais fácil de chegar quando chega na aceleração constante você ainda entende. Agora quando muda a aceleração assim de um jeito, é meio difícil. Só fazendo uma simulação computacional para entender, né? Beleza, gente? Vamos para a próxima? Segunda questão. Se a posição de uma partícula é dada por x igual a 20t menos 5t ao cubo, olha até o cubo, em que t está em metros x está em metros e t em segundos, em que instante a velocidade da partícula é zero? Como a gente resolve esse problema? Isso aí vocês sabem. Diga aí.
Sugestões? Sugestão daqui para o final do semestre, se bem que eu não vou estar até o final, mas daqui até o dia que eu terminar aqui o serviço com vocês, vocês vão estar interagindo mais comigo, pelo amor de Deus, né? Estão com vergonha, né? Eu sei que eu não tenho a melhor cara do mundo, né? Eu tinha uns alunos que tinham medo de mim, aliás, quase todos. Quando eu dava aula no ensino médio, os alunos tinham medo de mim no início, ficavam com medo de falar comigo. Depois que eu pegar a intimidade, eles falavam, professor, a gente tinha medo de você, professor. Eu falei, pai, mordo não. Aí eu comecei a fazer uma campanha de alta elevação da minha imagem aqui, mas não deu muito certo, não. Ainda tem gente que até hoje tem medo de mim. Porra, de física, velho. Eu sou síndico do meu prédio lá, né? Aí uma vez eu ouvi o morador gritando lá em cima, não faço não, só vou falar com o síndico, ele vai brigar com você. Eu falei, meu Deus, a menina está sendo traumatizada com a minha imagem, velho. Nenhuma sugestão, galera? Eu tenho uma posição. Ele quer saber em que instante de tempo a velocidade da partícula é zero. A gente fez um problema igual a esse. Diga aí, amiga, salve essa turma, por favor. Se derivar faz o quê? A velocidade, né? Depois o quê? Substitui o instante. Mas como é que é o seu instante? Igual a zero. Você deriva para encontrar a velocidade. Depois igual a zero para encontrar em que instante de tempo a velocidade chega no zero. E aí o que ele pede mesmo é o instante de tempo, né? Aí já está resolvido, né? Que ele quer só o instante de tempo. Então vamos lá, né? Então questão 1. Vamos lá, calculando a função horária da velocidade. Então, V de t é igual a dx dt. Quanto é que dá essa derivada aí, galera? Vocês que sabem tudo de derivada. Oi? Não entendo essa língua. Certo, muito bem. 20 menos 15t ao quadrado. Se eu integrar isso aqui, eu tenho que encontrar isso. Integrar é fácil, pô. Só inverter. Quadrado, sabe? Eu botei para ver se vocês estavam sabendo mesmo. Desculpa boa, né? Pronto, isso aqui é a função horária da velocidade. Eu quero saber em que momento ele para. Então eu tenho que igualar isso a zero, né? Então fazendo t, ou t não, v igual a zero. V igual a zero. Aí eu vou ter que 20 menos 15t ao quadrado é igual a zero. Como é que a gente resolve essa equação aqui agora? Eu posso usar Bhaskara, também não está errado, porque é uma equação de segundo grau, certo? Mas eu posso fazer direto, porque ele é uma equação mais simples. Eu vou jogar esse 20 para cá negativo, então fica menos 15t ao quadrado igual a menos 20. E aí eu vou dividir por 15, por menos 15, né? Vai ficar pelo positivo. T ao quadrado é igual a 20 por 15. Dá para simplificar, né? Dá 4/3, né? Entenderam o 4/3 aqui, né? Que é 20 dividido por 5. E aí quanto é que dá o resultado? Dá mais ou menos, né? Mas são duas soluções de 4/3, que é 2 sobre r de 3. Eu posso fazer a divisão. Deixa assim mesmo, não tem problema não. Não precisa fazer a conta não. Entenderam aí a conta? Muito simples, né? Agora o menos, aí você pensou, menos t, né? Existe tempo negativo? Existe. Se o referencial, o tempo negativo é tudo que acontece antes do referencial de tempo.
Só que não faz muito sentido. Então o tempo negativo para a resposta não seria usado. Você usaria só o positivo. Tá certo? Porque a matemática, ela precisa ser interpretada para ter um resultado físico. Nem tudo em matemática é fisicamente interpretado, tudo fisicamente interpretável, né? Vamos lá. Estamos aonde? Em que instante a aceleração é zero? Aí, boa pergunta agora. Em que instante a aceleração é zero? Que instante a aceleração é zero? Diga aí, amigo, vocês estão discutindo aí. Deriva de 9 igual a zero? E é. O que é que vocês acham? Oi? Também é uma resposta, né? Isso. Ou você faz... Derivar igual a zero é o mais fácil, velho. Né? Que se derivar a função horária de velocidade, você tem a função horária da aceleração. Então vamos lá. Calculando a função horária da aceleração. Então a aceleração, que vai depender do tempo, vai ser, vamos derivar isso aqui, né? Aqui vai dar menos 30t. Oxe, aqui tá zero. Que besteira, né? Ele quer saber o que mesmo? É instante de tempo que a aceleração é zero. É. Então, para A igual a zero, nós temos T igual a 0 segundos. Significa que esse objeto ele parte sem nenhuma aceleração, a aceleração vai aumentando. Certo? Com o tempo. Beleza? O que mais? Para que intervalo de tempo? Em que instante de tempo a aceleração é zero? Em instante de tempo a aceleração A é zero. Para que intervalo de tempo, positivo ou negativo, a aceleração A é negativa, aí seria intervalo de tempo menor do que zero, né? Para T menor do que zero. Você tem aceleração negativa. Se as nossas contas estiverem certas, né? Eu acho que tá, não é possível que vai dar um cálculo de derivada dessa. A aceleração A é negativa. Para que intervalo de tempo, positivo ou negativo? É por isso que ele bota positivo ou negativo, né? Porque a princípio você vai achar um tempo negativo, a pessoa pode achar estranho isso, né? Mas para T menor do que zero, a aceleração é negativa. O que mais? Para que instante de tempo a aceleração é positiva, seria para T maior do que zero. Desenhe os gráficos de x de t, Ave Maria, V de t e A de t. Será que vai dar tempo? Eu estou preocupado com o tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse gráfico para a próxima aula, certo? Porque talvez dê tempo. A próxima aula ela é mais curta do que essa, porém ela é mais... tem mais informação, assim, tem mais discussão, né? Mas vamos passar para a próxima questão. Posso passar para a próxima, não? Se bem que, cara, não é difícil fazer esse problema não, viu? Porque a função cúbica... Ah, não, deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa pra lá, é melhor. Terceira questão. De t igual a 0 a t igual a 5 minutos, o homem fica em pé sem se mover. Aí você já bota na cabeça, ele está com velocidade 0, aceleração 0. Em t igual a 5 minutos igual a 10 minutos, quer dizer, 5 minutos depois, caminha em linha reta com a velocidade de 2,2 metros por segundo. Aqui não está dizendo, mas a gente imagina que seja no sentido progressivo. Se fosse no sentido para trás, isso aqui ficaria negativo, eu acho, né? Qual é a velocidade média? Essa aí é mole, hein? Letra A. Qual é a velocidade média desse cidadão? Velocidade média distância sobre tempo. Beleza? Então vamos lá. Calculando a velocidade
média. Vmed é igual a ΔS sobre ΔT. Muito bem. Eu tenho uma distância percorrida? Tenho ou não? Quanto equivale a distância? Tem o tempo. O tempo está resolvido aqui. ΔT eu sei que vale... Vale quanto ΔT? 5? Aí é que está, senhoras e senhores. Eu vou calcular a velocidade média do movimento inteiro, do 0 ao 10. Se fosse calcular só daqui para aqui, não precisava, pô. Vale 2,2. Entendeu? O lance é esse. Você ficou 5 minutos parado, aquilo vai contribuir para diminuir sua velocidade média. É aquela história, você vai viajar, você para num posto para botar gasolina, ali você está com velocidade 0, mas na média, aquilo está contribuindo para reduzir a velocidade média. Exatamente. Certo? Então, o ΔT vale 10 minutos. A questão é quanto é que vale a distância percorrida. Nos primeiros 5 minutos ele ficou parado. 5 minutos depois ele andou 2,2 metros por segundo para o lado, durante 5 minutos. Então basta a gente calcular a distância através dessa expressão. Então ΔS vai ser 2,2, aqui está em metros por segundo, né? Então tem que converter isso para segundos. 2,2 vezes o tempo, que é 10 minutos, dá 600 segundos, correto? 1 minuto tem 60, né? Vezes 600 segundos. Isso aqui vai dar... Calcula aí, galera. 1.320. 1.320 o quê? Metros. E aí eu posso jogar cá em cima. Aí sim, eu tenho 1.320 dividido por... Aí são... Não, pô, tá errado. Vocês não falaram nada, hein? Não é, aqui é 5 minutos, não é 10 minutos. Ele não andou 10 minutos, sabe, 2,2, andou 5. Aqui é 300. É 300 segundos. Calcula de novo aí, por favor, gente. 600 e? Segundos, né? Ou metros. É que eu vi o S aqui, eu confundi minha cabeça. Metros. Então aqui dá 660 dividido por... Aqui sim é 600, né? Corta, corta, dá 66 sobre 60. Dá quanto isso aí, gente? Calculei. 1,1? 1,1 metros por segundo. Você vê como diminuiu a velocidade média, né? O cara andou a 2,2, mas quando ele ficou 5 minutos parado, então na média aquilo caiu. Caiu para metade, né? Por que metade? Porque foi metade parado e metade andando. Então a velocidade média, ela meio que é uma média ponderada no tempo. Né? Ponderada no tempo. B, qual é a aceleração média do homem no intervalo de tempo de 2 minutos a 8 minutos? Vamos lá. B, ele quer a aceleração média. A aceleração média é ΔV sobre ΔT, certo? Eu sei quanto é que vale ΔV. O ΔV é quanto variou de velocidade entre o instante inicial e o instante final. Então ΔV vai ser qual é a velocidade que variou de 2 minutos a 8 minutos. A gente sabe isso? Tem essa informação no enunciado ou a gente tem que calcular? Tem que calcular? O que é que vocês acham? O cara está parado aqui, velocidade 0. Depois de 5 minutos ele começou a andar 2,2. Qual é a velocidade dele em 2 minutos? 0. Qual é a velocidade dele em 8? 2,2. Não é? Então quanto é que é o ΔV? 2,2. Então ΔV a gente sabe.
2,2. E quanto é que é o ΔT? O ΔT está na questão. Vale quanto aí? 8? 2. Vale 6. Só que está em minutos, né? Aí cuidado aqui para não confundir. Minutos aqui está em segundos. Então tem que converter ou metros por minuto ou tempo em segundos. Então vamos botar 6, CV6, 360, né? Dá quanto aí, galera? 0,006. Qual a unidade de medida aqui? Isso, metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração média. Faltam 10 minutos, né, gente? Tá certo aí meu relógio? Então dá para fazer esse restante aí. Aqui termina, já é o último slide já. Último slide. Qual é a velocidade média? A gente já calculou isso não, gente? Deve ser nesse intervalo de tempo, né? Eu suponho que ele queira saber a velocidade média nesse... De 3 minutos a 9 minutos. De 3? De 3 a 9. Ele quer a velocidade média e a aceleração média. Ah, tá, é porque tem a continuação da pergunta aqui, né? Qual é a velocidade média e a aceleração média no intervalo de tempo de 3 minutos a 9 minutos? Então vamos lá, vamos calcular. Então para calcular a velocidade média tem que saber a distância percorrida. Beleza? De 3 minutos a 5, ele não se deslocou. Então a gente tem que calcular qual é a distância de 5 minutos a 9, que são 4 minutos de deslocamento a uma velocidade de 2,2 metros por segundo. Então vamos calcular. Então calculando o deslocamento para 4 minutos. Então eu vou ter aqui ΔS é igual a 2,2 vezes, aí tem que pegar 4 e multiplicar por 60. Dá 200, 300 e... Dá quanto? 240, né? 240. E esse aqui dá quanto? Quanto? 528. 528 metros. Essa é a distância percorrida. E o tempo já dá na questão, né? Se ele sai de 3 minutos para 9, o ΔT vale 6 minutos. Então, calculando a velocidade média, eu vou ter que Vmed vai ser 528 dividido por... Foi quantos minutos mesmo? 6. Em segundo é quanto? 360. Isso aqui dá quanto de velocidade média? Quanto? 88? 1,46, é? Metros por segundo. Tá aqui. Veja uma coisa interessante, galera, uma análise aqui. No problema anterior, eu peguei todo o intervalo de tempo, os 5 minutos parados e os 5 minutos andando. Minha velocidade média deu a metade, deu 1,1. Nesse novo problema, eu estou pegando só, do 3 ao 9, eu estou pegando 2 minutos parados e 4 minutos andando. Então veja que a velocidade média ela sobe, né? Que de fato a velocidade média vai ser uma média ponderada no tempo. Então se você passa muito tempo parado, né, não vai interferir muito, mesmo que você esteja em alta velocidade em pouco tempo, né? Alguma pergunta aí, pessoal, até agora? Tranquilo? Ele pergunta a aceleração, né? Vamos pular de cá, porque já está muito baixo ali. E a aceleração nesse intervalo de tempo, como é que a gente calcula essa aceleração? Aí é a mesma conta, né? Só que agora a aceleração eu tenho que ter ΔV
no instante de 3 minutos e V no instante de 9 minutos. Então, em 3 minutos a velocidade valia 0, em 9 minutos a velocidade valia 2,2, né? Então, ΔV vale quanto aí? 2,2. Então, calculando a média. Então, a aceleração média vai ser igual a ΔV sobre ΔT. ΔV é de 2,2 metros por segundo. E o ΔT é de 9, né? 9 não, 6. Quanto é que deu ali mesmo? Foi 360. Rapaz, vai dar um número bem pequeno, hein? Deu quanto? Ah, interessante, né? Deu igual a B, não faz sentido para ele. O ΔT é o mesmo, é? Ah, então é por isso. É, mesmo ΔT, é. Quanto é que deu ali? 0,006, né? 0,06 metros por segundo ao quadrado. Legal, né? E a última é plot, sempre tem um diacho na questão de plot, né? Plot x em função de t e v é em relação a t, plot x em função de t e v em função de t, e indique como as respostas A e D podem ser obtidas. Isso aqui não é difícil não, dá para fazer aqui em 1 minuto. Fácil, ó. Vamos fazer o gráfico de posição por tempo. Beleza? Posição em metros, tempo em minutos. O movimento ele se dá entre 0 e 10 minutos. Então ele vai acontecer daqui até aqui, sendo que ele começa parado, né? Vamos começar com velocidade, certo, galera? Que é o mais fácil. Vai ser assim, ó. A velocidade em t igual a 0 é de 0. E essa velocidade se mantém igual a 0 até atingir 5 minutos. Beleza? Depois de 5 minutos, ele passa a ter uma velocidade de 2,2. Isso é um movimento que não existe na realidade, porque ninguém muda abruptamente de velocidade assim. Mas aqui é só um exercício, tá? E aí, aqui vale 2,2. Esse é o gráfico da velocidade com o tempo. O da posição, a gente vai fazer assim. Aqui eu tenho x em metros e t em minutos. Bom, vamos lá. Novamente eu tenho 10 minutos e 5 minutos. Em t igual a 0, não sei se ele fala aqui no enunciado, mas a gente pode adotar a posição inicial do cara como sendo um referencial, como sendo 0, certo? Então ele começa daqui. Como ele tem velocidade 0, ele não sai daqui. Então, na verdade, ele começa a sair daqui, ó. Então ele começa assim, ó. Aí daqui ele começa a variar a sua posição a partir do valor da velocidade. Aí tem que calcular qual é a posição dele no final do movimento. Então a gente calcula fácil aqui, ó. X vai ser igual a 2,2 vezes, são 5, né? Vezes 300. Deu quanto? Não sei, eu não estou chegando. 660? 660 metros. Então a gente vai pegar aqui, ó, 660. Isso aqui é uma linha reta, que é um movimento uniforme, né? Então dá isso aí. Movimento uniforme, velocidade constante. E a posição com o tempo é uma inclinação.
Então ele pede para calcular x com t e v com t, está calculado ali. Indique como a resposta A. Sim, a resposta A é a média, né? Seria aqui no meio, né? Bom, galera, é isso aí. Já deu, falta 1 minuto para acabar a aula. Segunda-feira a gente se vê. Deixa eu desligar aqui a